Através da Bíblia, podemos ver que Deus enviou seus mensageiros de etapa em etapa, os seus profetas, e eles falaram aquilo que escutaram da parte de Deus, porque Deus coloca na boca dos seus profetas a sua palavra, conforme a Deuteronômio, capítulo 18, e versículos 15 a seguir. E vamos ler essa passagem tão importante, aonde nos mostra o local que Deus coloca a sua palavra e desde onde escutamos a voz de Deus de etapa em etapa. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19, nos disse: profeta número Tiro, teus irmãos, como eu, levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis, de acordo a tudo quanto pediste ao Senhor em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não escutarei mais a voz do Senhor meu Deus, nem verei mais este grande fogo, para que eu não morra. E o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta entre vossos irmãos como tu, e colocarei minhas palavras em tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aonde Deus coloca a sua palavra? Na boca do profeta que ele envia para cada tempo. Assim é como a pessoa pode escutar a voz de Deus, sendo falado essa mensagem correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Mas a qualquer que não escutar minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o pedirei conta. Quando Deus envia um profeta mensageiro para uma era ou uma dispensação, e coloca a sua palavra para este tempo e para as pessoas na boca deste profeta, ele fala a palavra de Deus, a mensagem de Deus para este tempo, e são abençoados aqueles que recebem este profeta, pois aquele que recebe um profeta em qualidade de profeta, recompensa de profeta recebe. Mas aquele que não recebe e não escuta a sua mensagem, Deus disse: eu o pedirei conta. Ou seja, que Deus pedirá conta à pessoa, e a pessoa perde o direito da vida eterna, porque não escutou a voz de Deus, que veio através do profeta mensageiro que ele enviou para este tempo. São Pedro, citando essas palavras que Deus falou através do profeta Moisés, no capítulo 3, versículo 18 ao 23 do livro de Atos, São Pedro disse que Deus desarraigará dentre o povo, e assim perde o direito da vida eterna, essa pessoa. Agora veja vocês, mesmo quando veio o Filho de Deus, também podemos ver que foi o profeta de todos os profetas, porque é no coração e na boca dos profetas que Deus envia, onde ele coloca a sua palavra, a sua mensagem correspondente a este tempo em que Deus enviou este profeta. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas, é o que disse Amós capítulo 3 e versículo 7. Agora nós vimos este mistério, aonde Deus coloca a sua palavra para o seu povo, o coloca na boca e no coração de um profeta, o qual vem enviado por Deus e ao qual escutou de Deus. Ele escutou de Deus a voz de Deus e agora vem comunicar ao povo, aos seres humanos. E quando fala essa palavra, é a voz de Deus entre a raça humana, testificando das coisas que o povo deve compreender neste tempo. E Deus, através deste profeta, revela tudo aquilo que corresponde a este tempo, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os seus profetas.
Nós temos o caso do profeta Noé, o qual foi enviado por Deus e no qual Deus colocou a sua palavra, ao qual Deus revelou a ele o que faria naquele tempo, o qual era algo bem terrível sobre a humanidade, a destruição da humanidade com um dilúvio. E agora ninguém mais saberia que aquele juízo viria, esse juízo divino que era o dilúvio, exceto o profeta Noé, ao qual foi revelado por Deus aquilo que viria, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os seus profetas. Este profeta começou a dar a conhecer aquilo que Deus faria naquele tempo e também começou a dar a conhecer a forma de escapar daquele juízo divino, que era entrando na arca que Noé estava construindo. A arca que Deus disse a Noé que construísse para escapar do juízo divino que viria. Mas olhem vocês, Noé e a sua família foram os únicos que creram naquela mensagem que foi revelada ao profeta Noé. O restante da humanidade não creram e por isso não esteve apercebidos, nem se arrependeu dos seus pecados. E quando veio o dilúvio, os levou a todos, exceto a Noé e a sua família, os quais eram crentes em Deus e os quais ofereciam a Deus estes sacrifícios de animaizinhos pelo pecado, para cobrir os seus pecados com sangue desses animalzinhos. Agora podemos ver como foi lá no tempo de Noé, aonde a voz de Deus estava onde? Estava em um profeta chamado Noé e estava revelando as coisas que aconteceria em breve naquele tempo, que era o fim, o tempo final daquela geração antediluviana. Agora, para cada tempo que Deus envia um profeta, Deus tem que dar a conhecer a raça humana, aos seres humanos. E através deste profeta é que as pessoas escutam a voz de Deus. Sempre a voz de Deus esteve aonde? Em seus profetas. Por isso é que nós temos a Bíblia, a qual veio a existência por causa da manifestação de Deus em seus profetas. E através dos seus profetas ele falou aos seres humanos todo o conteúdo da Bíblia. E agora podemos ver que mesmo o próprio Jesus Cristo era um profeta maior, através do qual Deus falou. Por isso é que o apóstolo São Paulo nos disse em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 ao 2, Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras, no outro tempo aos pais pelos profetas, Deus, olhem vocês, falou em outros tempos, em diferentes tempos ao povo hebreu através de quem? Dos profetas. Continua dizendo, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem a si mesmo fez o universo. E agora veja, Deus esteve falando através de Jesus Cristo, ali no meio do povo hebreu, assim como havia falado através dos demais profetas ao povo hebreu. Pois essa é a forma para Deus falar aos seres humanos, através dos profetas que ele envia. E por isso, o mesmo Senhor Jesus Cristo foi um profeta, o profeta maior de todos os profetas que pisaram a esse planeta Terra. E através desses profetas esteve escutando-se a voz de Deus. E Deus esteve falando ao povo hebreu. E agora, nós, ao ver como Deus tem falado nas diferentes etapas à raça humana e sobretudo ao povo hebreu, o qual tem sido através de profetas, incluindo ao Senhor Jesus Cristo, logo, durante as diferentes etapas da igreja de Jesus Cristo, Deus esteve falando à sua igreja através dos apóstolos,
lá no princípio e depois, através dos 7 anjos mensageiros, dos quais São Paulo foi o primeiro. E para este tempo do fim, Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, nos fala, no capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Jesus Cristo disse que ele enviou o seu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Este anjo mensageiro é o último profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo envia toda a sua revelação divina e todas as coisas que Jesus Cristo quer dar a conhecer à sua igreja. Por isso é que disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Este anjo mensageiro, este profeta mensageiro, que no último dia estaria presente, é o enviado do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, é o instrumento de Jesus Cristo para falar à sua igreja, através deste profeta mensageiro, chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, toda a revelação de Cristo vem à sua igreja em seu anjo mensageiro. E em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, nos fala a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, e a revelou, enviando através do seu servo João. Através de quem vem a revelação de Jesus Cristo? Através do anjo do Senhor Jesus Cristo. E através desse anjo mensageiro é que Jesus Cristo se revela no último dia à sua igreja, para dar a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve, de acordo com a sua promessa em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que nos fala. Na metade deste versículo em diante nos fala, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui, e mostra-te-ei as coisas que acontecerão depois destas, as coisas que acontecerão depois daquelas que já aconteceram, durante essas 7 etapas da igreja gentil. Agora, as coisas que acontecerão neste tempo final, no qual nós vivemos, Ele tem prometido revelar àqueles que sobem aonde Ele estiver. E aonde está Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia manifestado? Ele está em sua igreja, na era da pedra angular, e desde aí se manifesta através do seu anjo mensageiro para nos dar a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve neste tempo final. Por isso que Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante nos fala, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem ele enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar a conhecer as coisas que devem acontecer em breve. E quem é o seu anjo mensageiro? É o último profeta mensageiro de Deus, enviado à igreja de Jesus Cristo e ao povo hebreu e, consequentemente, à raça humana completa. Este é um profeta dispensacional e é o último profeta dispensacional que Deus enviaria à terra aos seres humanos. Este anjo do Senhor Jesus Cristo é o último profeta que Deus envia à raça humana. Por isso é que neste profeta vem a revelação de Jesus Cristo,
aonde faz o entrelaçamento de leão da tribo de Judá com o Cordeiro de Deus. Esse anjo mensageiro é o instrumento de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo se manifestaria neste tempo final, e através desse mensageiro nos daria a conhecer todas as coisas que hão de acontecer em breve neste tempo final. É através desse anjo mensageiro que toda a revelação de Jesus Cristo vem neste tempo final, no último dia, que é o 7º milênio. É através desse anjo mensageiro que Jesus Cristo se revela em carne humana, e através de carne humana se revela à sua igreja neste último dia. Pois toda revelação tem que vir a um profeta, e deste profeta ser dado ao povo de Deus, para assim o povo escutar a voz de Cristo, a voz de Deus, dando-nos a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve neste último dia. E ele vem falando aquilo que ele terá escutado da parte de Jesus Cristo. E isso é o que ele saberá, aquilo que ele escutou da parte de Jesus Cristo, e o dará a conhecer a todos os filhos e filhas de Deus que estarão vivendo neste tempo final. E ele aparecerá falando de acordo aquilo que sabemos e estivemos escutando. Ele virá falando de acordo à palavra de Deus e às suas promessas correspondentes a este tempo final, as quais nós lemos e temos escutado quando foi pregadas. E agora vem este profeta mensageiro chamado Anjo de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve neste tempo final. Vejam, esse anjo do Senhor Jesus Cristo vem testificando de todas essas coisas, e disse assim, e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer em breve. Vem testificando as coisas que hão de acontecer em breve, pois é um profeta maior, um profeta dispensacional, o qual vem ungido com o Espírito de Jesus Cristo, ou seja, com o Espírito Santo, vem com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, e vem falando de acordo àquilo que sabemos e estivemos escutando através da Bíblia. Destas coisas é que ele vem falando a nós neste tempo final e nos dando a conhecer as coisas que hão de acontecer neste tempo do fim. E, consequentemente, Cristo, nele manifestado, estará chamando e ajuntando a todos os seus escolhidos com esta grande voz de trombeta, da qual Cristo falou em São Mateus, capítulo 24, e versículos 30 ao 31, aonde nos fala da seguinte maneira: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então se lamentarão todas as tribos da terra, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, e ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade. Em 28 de fevereiro de 1963 apareceu essa nuvem misteriosa, e esta nuvem misteriosa é nada menos que um sinal no céu que havia sido prometido por Jesus Cristo, porque será visto o sinal do Filho do Homem no céu, disse Jesus Cristo, e verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, que disso Cristo nos falou,
quando o sono da vinda do Filho do Homem na glória do seu Pai, vindo com os seus anjos. E agora, em São Mateus 24, nos fala: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então então se lamentarão todas as tribos da terra e verão vindo o Filho do Homem nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E aqui, esta nuvem é misteriosa, porque a ciência não soube o que era essa nuvem, a qual estava em umas 26 milhas de altura, onde não pode aparecer nuvem, porque não há umidade para formar nuvem ali. E qual é o mistério dessa nuvem? Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, que nesta nuvem estão 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil e outro anjo que é diferente aos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que libertou o povo hebreu através do profeta Moisés e os levou à terra prometida, a terra de Israel, e os estabeleceu ali. E a esta nuvem foi levado também o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E aqui estão todos esses anjos mensageiros de Cristo, esses 7 profetas mensageiros, 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil de Jesus Cristo. E também está o anjo do pacto, o anjo do Senhor aqui, que é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E assim se cumpre a promessa da vinda do Filho do Homem, sendo mostrado no céu, o sinal do Filho do Homem sendo mostrado no céu, em 28 de fevereiro de 1963, e e enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos. Esses anjos do Filho do Homem, que chamará e ajuntará todos os escolhidos de Deus, são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das 2 oliveiras, que estarão manifestados aqui na terra no ministério do último dia, para chamar e ajuntar todos os escolhidos de Deus, primeiramente os escolhidos dentre os gentios, que são os filhos e filhas de Deus, e depois os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais escutarão a voz de Cristo através do mensageiro de Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo, e receberá esta mensagem e entrará ao programa divino, ao programa de redenção. Agora vimos a forma em que a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, estará manifestada aqui na terra, neste tempo do fim.